Bom dia, pessoal. Vim gravar aqui o famoso vídeo esperado sobre o Advento. Alguém perguntou como viver bem no Advento, né? E eu vou fazer uma explicação bem detalhada aqui de todos os passos do que a gente deve buscar nesse Advento, tá? O primeiro ponto é que a igreja ela sempre recomenda, né, que nós façamos no Advento e na Quaresma jejum, oração e esmola. Mas o que é esse jejum? O que é essa oração? O que é essa esmola, certo? A primeira coisa que tem que entender é que esses três procedimentos, eles devem ser escolhidos por nós, devem ser realizados independentemente do nosso estado de espírito. Ah, mas eu não tô com vontade hoje, mas eu não acho legal hoje, enfim, hoje eu não tô bacana, hoje vai ter isso, aquilo, outro. Tudo bem que às vezes acontecem alguns imprevistos, mas a gente deve se esforçar ao máximo, sabe? Por manter o nosso compromisse. Se eu desfazer o meu compromisso é pecado? Não, não é pecado. Então, primeira coisa, ó. Vamos sair dessa clave de pecado, não ser pecado, de regrinha disso, regrinha daquilo. O que eu estou ensinando aqui é uma prática pessoal. É uma prática que se faz você com Deus, entendeu? Certo? Os dias que são obrigatórios, são canônicos para fazer jejum, é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Nesses dias a igreja determina direitinho como é que se faz. Mas nenhum desses dois dias estão dentro do nosso grande período que segue, que é o Advento. Tá? Eles estão na Quaresma, então quando for a Quaresma a gente fala deles. Mas por enquanto vamos falar de Advento. O Advento, a igreja nos pede esse momento penitencial, de reflexão. É um momento em que a gente busca, né, em certo sentido, constranger, né, a nossa vaidade, o nosso ego, tá? E buscar um pouco de piedade, buscar relembrar um pouco da presença de Deus na nossa vida, porque também é um período em que Deus se faz presente na história. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o jejum, a oração e a esmola são três práticas penitenciais que a igreja sempre adota nesses grandes momentos de... Enfim, não só nesses grandes momentos litúrgicos, mas sempre que tinha algum problema na história, uma batalha, uma cruzada, alguma coisa assim, enfim, um concílio, a igreja sempre convidava os seus fiéis a adotarem essas práticas, tá? Para que a gente conseguisse, conseguisse obter o máximo de fruto espiritual. Porque isso gera em nós, tá, verdadeiros frutos da piedade. Óbvio que a gente tem que buscar a piedade sempre. Se a gente não pratica isso ao longo dos nossos dias, a gente não tem uma vida pessoal com Deus. A nossa vida é só uma brincadeira. A gente está lá indo na missa para cumprir um protocolo, tá? E vai juntar-se com amiguinhos para poder definir a nossa religião, para poder ter um sentimento de grupo. Não tão diferente do que se faz nas faculdades, né, nos trabalhos em que tem os grupinhos feministas, os grupinhos lacradores, etc. É a mesma coisa. Ou seja, é uma espiritualidade que é meio debilitada, você não acha? Enfim, dá uma refletida nisso. Então, o Advento ele serve para nos lembrar disso. Nos lembrar que Deus se fez presente na história, Ele se encarnou e nós vamos recebê-lo no grande dia do Natal. Mas para isso, há esse período de preparação, tá? Os 40 dias do Advento, certo? Eu não vou saber aqui de qual com o calendário quanto é que dá mais ou menos. Em cada dia começa e termina, mas depois vocês pesquisam isso, é fácil de achar na internet. Mas esses 40 dias, o número 40, ele simboliza justamente a preparação, certo? O número 4, tá? Ele significa uma plenitude, tá? Um certo grau de plenitude. Mas que tipo de plenitude? É uma plenitude relacional, é a plenitude da pessoa, tá? E o 0, ele tem um significado ali de conclusão, de finalização. Então ele é mais ou menos isso, ele dá aqui, ó, você está pronto, você está preparado, você está completo para determinado acontecimento. Pronto. 40 significa isso. Então, o Advento, ele tem esse característica. E o jejum, oração e esmola, por quê? Tá. Então, vamos lá primeiro para a oração, certo? A oração, é bom que você use orações, primeiro, orações consagradas na igreja, orações devocionais, entendeu? Orações em que você sabe exatamente, certo? Que a igreja sempre fez. Então, por exemplo, Ave Maria, o Rosário, né, o Pai Nosso, os Salmos, né? Então procure orações mais consagradas. Não, porque qual é a diferença de uma oração que você faz e uma oração dessas? É a seguinte, é que essas orações, elas possuem na própria Gênesis, na sua criação, nas suas palavras, tá? Uma certa carga espiritual maior, divina. Então pense, o Pai Nosso é a oração dita pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, pelo próprio Deus. A Ave Maria é dita pelo próprio Deus, 2 vezes. Primeiro pelo anjo para a Virgem Maria e depois, né, para a própria Virgem Maria pelo Espírito Santo, com Isabel, né, bendita és tu entre as mulheres, etc. Né? A segunda parte é uma criação que a igreja fez para que a gente possa acrescentar ali um certo fruto, não é isso? Então é mais ou menos isso, essas orações, tá, os salmos, enfim, são várias orações consagradas dentro da religião
tá? Dentro da nossa fé, que elas nos dão uma certeza espiritual maior. Ah, mas eu não sinto nada quando eu faço, parece que eu tô só repetindo, etc. Meu amigo, não tem que sentir nada, entendeu? A questão aqui não é o sentimento, a questão aqui é o valor objetivo delas, entendeu? Que ela fornece para vocês. E aí por isso que eu comecei falando, olha, nós temos que fazer essas coisas independentemente do nosso estado de espírito, independentemente de como nós vamos querer, como nós estamos preparados para aquilo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da oração tem a ver com a liturgia. Então participar das missas do Advento. Né? As missas, por exemplo, domingo, que você vai acender as 4 coroas, as 4 velas do Advento, que vão simbolizar cada uma delas algo que nós esperamos, a esperança, a alegria, né? Enfim, são 4. Isso é coisa para um post, enfim, fazer um post sobre a origem da coroa do Advento, tá? Então você precisa entrar nisso. Quando você entra, você está entrando num ciclo espiritual, ou seja, um ciclo que você criou. É um tempo divino, um tempo sagrado, entendeu? Então a oração ela serve para isso, é esse diálogo, tá, em que você adentra um tempo sagrado com Deus, certo? Tanto liturgicamente quanto no seu dia a dia, quando você vai separar um dia específico, um horário para você fazer. Ah, posso rezar em qualquer hora? Pode, claro, você vai se adaptar. Mas eu gosto sempre de falar a vocês, olha, deem preferência às horas canônicas. As horas canônicas você tem de manhã, você tem de madrugada e você tem de noite. Então, qualquer de manhã eu trabalho, de tarde eu faço isso, aquilo, enfim. Mas algum momento desses 3 momentos você está livre. Você pode não estar livre às 9, mas você pode estar livre às 18. Se não estiver livre às 18, tem antes de dormir ou de madrugada, entendeu? É quando você acordar para ir para o trabalho, certo? Tem a meio-dia também, se você quiser na hora de almoço, é uma hora canônica. O que são essas horas canônicas? São momentos em que o Cristo passou por grandes sofrimentos. Então, na paixão, às 9 horas ele é condenado, às 12 ele é crucificado, às 15 ele morre e às 18 é sepultado. Entendeu? Então, percebe que você vai estar ali, se você está entrando nesse tempo litúrgico, é bom que você entre na história também com Deus, na história de Deus, na história da salvação. Então você começa a fazer esse procedimento e você começa a adentrar isso isso vai gerando em você a piedade. Então a oração ela tem esses 2 aspectos, o aspecto pessoal, o aspecto litúrgico, tá? E lembrar do tempo, né? Bom, vamos lá. Nós falamos da oração e aí agora nós partimos para quê? Para jejum. O que é que o jejum vai fazer? Certo? O jejum, ele vai pegar toda essa prática que você está fazendo, né? E vai aglomerar, ele vai aglutinar. Ele vai aglutinar, né? Qualquer penitência que você faça, é por isso que eu falo, jejum tem que ser religioso, tem que ser alimentar. Não me venha com esse negócio de jejum de palavras feias. Jejum de, às vezes a pessoa até inventa um jejum de masturbação, sei lá, de pecado contra a castidade. Não, isso não existe, isso é obrigação sua, entendeu? Um jejum de, sei lá, de celular. Não, cara, não. Isso não dá pra você. Ó, quando você deixa de usar seu celular, você pode até ficar um pouco mal alguns dias, porque você tá viciado nele. Mas quando você deixa de, né, você faz um jejum alimentício, você sente fome. A sensação é que você vai morrer, entendeu? Você não sente mais nada, é só a fome e acabou, entendeu? A ideia é pegar esse sentimento, essa percepção que você tem de que você está debilitado, entendeu? E oferecer a Deus. É esse que é o motivo. Por isso que jejum tem que ser alimentício, entendeu? Tem que ser alimentar. O ideal, que eu falo assim, ó, você tire 2 dias ou 1 dia, né? Se você já faz um dia todas as vezes, faça 2. Se você já não faz nenhum dia, esse jejum, faça um dia. Tire um dia do seu advento. Pode ser o final de semana, tá? Mas eu prefiro que, como eu falei, tem toda aquela questão do tempo, né? E o tempo melhor é justamente a sexta-feira. Então, por exemplo, você começa na quinta às 18, porque às 18 é o momento em que Jesus começa a ceia. E aí ele passa toda a madrugada, certo? Para ser preso, né, julgado, etc. E você termina às 18, que é quando ele é sepultado. Então, é o início dos sofrimentos de Cristo até o seu final. Sacou? Então, por isso que o melhor, é o ideal, tá? É fazer dessa forma. 18 horas quinta-feira, termina às 18 horas na sexta. Yuri, mas o Código de Direito Canônico. Tá, o Código de Direito Canônico tá falando do jejum que ele obriga, que é o jejum canônico, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, inclusive eu vou até estudar para verificar as razões do Código de Direito Canônico usar o horário de meia-noite até outra meia-noite, tá? Porque se for, enfim, não vou entrar nesse mérito. Depois eu posso fazer um vídeo melhor, quando eu estudar mais sobre isso, explicar e tentar diferenciar as duas coisas. Mas o que eu tô falando aqui é uma prática pessoal, é uma opção do fiel ele fazer. É o fiel que vai decidir, olha, essa forma eu quero viver o jejum assim, pronto. Eu estou falando para você que é uma forma boa e piedosa de fazer, é seguindo esses horários. Porque eu já expliquei já no vídeo. Então, se você pegou no meio aqui, volta depois, tá? Então vamos lá. Esse é o segundo ponto, o jejum. Claro, tem outros jejuns. Você tem um jejum que você toma um café da manhã e depois não come mais nada.
Você toma um café da manhã bem cedo e não come mais nada o resto do dia. É possível também. Você tem um jejum de refeição. Você faz o quê? Tira uma refeição do dia e só faz 2 refeições bem leves, tá? Então, é uma coisa que você tem que praticar. Você botar assim, ó, você pensa, olha a sua rotina e fala, qual é o melhor dia para fazer isso? Eu posso fazer na sexta-feira, como o Yuri falou, que é o melhor? Posso. Então, maravilha. Maravilha, eu vou fazer nessa forma, nesse horário. Ah, eu não posso fazer na sexta-feira? Faz outro dia. Pronto, o importante é que você comece a fazer isso. Comece a ter essa percepção da importância do jejum. Você vai ver. E depois, é importante que depois do advento, você consolide isso na sua vida, tá? Porque como eu falei, isso são atos que nós temos que fazer sempre. Nós temos que buscar sempre. A oração litúrgica da igreja e a pessoal, o jejum, né? E agora a esmola. E o que é esmola? Esmola é você fazer o seguinte, você vai pegar a sua carteira, você vai abrir o seu dinheirinho e vai dar pro mendigo. Acabou. Ah, mas ele não quer, ele vai usar pra droga. Eu tô nem aí, entendeu? Quando você pega o seu dinheiro, tira da sua mão e dá pra ele, a responsabilidade é dele, entendeu? Ele é uma pessoa adulta, entendeu? Ele vai decidir isso, tá? O que é que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte: você está impedindo, tá, que a caridade, né, seja menosprezada por qualquer outra coisa. E quando você começa a justificar, você está menosprezando a caridade. Você está fazendo aquilo que Jesus fala. Se não fizerdes isso a um dos meus pequeninos, etc. Então, quando você não faz, quando você começa a dar essas justificativas, porque o cara vai fazer isso, o cara vai roubar, etc. Ele não vai melhorar a vida dele. O esmola não é para melhorar a vida dele. Jesus não dá nenhum conselho para melhorar a vida de ninguém. Ele dá um conselho para salvar a sua alma, entendeu? A melhora de vida que ele quer é que você tenha uma alma boa, agradável para chegar ao céu. Acabou. Ele não vai te dar conselho para você ficar rico, para você ganhar uma mulher, para você conseguir conseguir um marido, para você, enfim, você comprar um celular novo, enfim, não dá conselho nenhum para nada disso, tá? Podem acontecer coisas boas que são efeitos colaterais do que você faz. Por exemplo, tem um efeito medicinal no jejum, né? Hoje já se sabe que fazer um jejum ajuda muito na questão digestiva, etc. Mas isso é um efeito colateral, entendeu? Você não tem que fazer buscando isso. Claro que se você fizer por questão de saúde é uma coisa, mas o que eu estou falando aqui você tem que fazer por um motivo religioso, tem que conscientemente na sua cabeça, olha, Senhor, eu estou fazendo isso aqui por uma questão religiosa, estou fazendo isso aqui por uma questão de piedade, para poder melhorar, ser uma pessoa melhor, entendeu? Ser uma pessoa mais educada, mais adequada aos vossos mandamentos, mais adequada à vossa cidade celeste. Pronto. Esse é o ponto, entendeu? Então você precisa ter esse esforço interior de buscar isso. Se você não tivesse esforço interior, ou se fosse uma coisa, eu vou aproveitar aqui que eu faço jejum de dieta e eu vou misturar junto. Não. Não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, né? Então, o que acontece é o seguinte, tá? A esmola, ela serve pra isso, tá? Tem uma história de um santo, que ele foi o mestre... Qual é o nome dele, meu Deus? Esse é o nome dele agora. Ele foi o mestre do mestre São Tomás de Aquino. Eu não me lembro o nome do mestre São Tomás de Aquino, era um santo. E teve esse rapaz que ele era um mestre dele, que era um beato, esse nome também. E o que aconteceu? Ele estava andando na rua com os monges, né? E tinha um cara, um bêbado, tava na rua andando, bêbado mesmo, bebão, caindo, trocando as pernas, né? E aí ele vê os monges, o que é que ele faz? Ele começa a fingir que ele é um coitadinho, certo? E aí o que é que ele faz? Ele na hora ele vai tirar a túnica dele e dá pro cara. E aí os monges falam, meu Deus, mas você viu que ele estava fingindo, por que é que você deu a túnica dele? Não era nenhum coitado, não sei o que, ele vai vender. Ele falou, olha meu filho, eu fiz isso aqui, tá? Porque eu queria simplesmente, tá? Impedir que eu fosse pro inferno com a minha túnica, entendeu? Então era muito mais agradável ele fazer algo que estivesse ali florescendo a caridade do que ele ficar inventando mil desculpas. E ele tinha motivos para isso, ele viu o cara fazendo besteira, né? Ele viu o cara fazendo alguma besteira. Então ele tinha motivos total para chegar, e dizer, não vou dar porque esse cara vai beber aqui, entendeu? Né? Entenda? Quando o bem tá na sua mão, a responsabilidade por ele é sua, entendeu? Se você pegar o seu dinheiro para se embriagar, aí sim o pecado é seu, mas não existe o pecado coletivo. Eu vou fazer isso e fulano vai pegar e fazer aquilo. Não, entendeu? A não ser que você obrigue ele, mas você não tá obrigando ele. Ele é um sujeito livre, dotado de vontade, tá? Adulto, entendeu? Certo? E pronto. Mas a questão não é essa. A questão aqui é você dar a esmola para você agir com caridade. E quando você fazer isso, não é você se gabar disso, é você esconder isso, tá?
É você simplesmente ocultar isso, entendeu? E entender que você está sendo muito mais ajudado do que o mendigo te ajudando, entende? Quando você faz isso, você está recebendo muito mais do que ele receberia. E quando você nega dar por qualquer desculpa que seja, você está fechando o canal da graça para você. Mas outra coisa, por que é que tem que ser escondido? Por que é que tem que ser oculto? Tá? Muitas pessoas vão falar que é por conta da vaidade. Isso é fato também. Mas existe um outro elemento, que é o seguinte: todas as três práticas, elas geram alimento espiritual para você. Esse alimento espiritual, ele pode vir para você de diversas formas. Ou seja, ele pode vir para você com uma virtude, com uma graça, enfim, não interessa. Isso é Deus que vai definir. Mas isso você fazendo, você está alimentando a sua alma. Entendeu? Você está gerando na sua alma algo que a mantém viva. Entendeu? Por quê? A oração, ela te ajuda a desprender dos acontecimentos do mundo. Ó, quando você morre, a sua alma ela é como se estivesse fisgada por vários anzóis na terra. Quando você pratica essas coisas, você vai aos pouquinhos tirando os anzóis dela. Entende? É um processo de purificação. Então a oração ela serve para tirar os anzóis das preocupações do mundo, tá? O jejum serve para tirar os anzóis dos apegos dos bens. Os apegos dos bens sensuais, né? Aqueles bens que geram um certo prazer sensitivo. E a esmola, ela gera o desapego daqueles bens apetecíveis, ou seja, o poder, a honra, a vaidade, não é isso? Então, quando você morre, tem esse problema. E quanto mais anzóis você tem, mais chance você tem de ir ou passar no purgatório ou até ir pro inferno, tá? Não pense que, eu cumpri alguns mandamentozinhos aqui, etc. Filho, você fez isso, mas você é o morno da Bíblia. É você que vai ser vomitado, entendeu? Qual é a noção do morno? A noção do morno é aquele que faz assim, ó, cruza os braços e... já fiz o que deu. Já é suficiente, não preciso fazer mais, entendeu? Isso é um morno, entendeu? É um morno que é vomitado. E você acha que alguém que é vomitado tem algum destino bom? Então não tem, entendeu? Então você tem que buscar isso. Tem que, cavar dentro de você essa vontade, esse desejo, essa centelha divina de querer se assemelhar a Deus. E o advento ele vem para isso, entendeu? E essas três coisas geram um alimento na nossa alma que nos dá a possibilidade de mantê-la viva, né? Porque depois que você morre, você vai sentir saudade dos alimentos daqui da terra. Você vai sentir saudade do dinheiro, você vai sentir saudade do poder. Você vai sentir saudade de ter o controle nas mãos, mas não vai ter nada, cara. Você vai olhar para si e vai ver só um corpo morto, que daqui a pouco vai ser roído pelos vermes. Você vai olhar para sua mão, você não vai ver a sua mão bonitinha como está vendo agora. Você só vai ver um vulto e ela assim no chão, deitada, já ficando verde, apodrecendo. E aí, aqueles bens que você está desejando da terra, se você não desapegou deles ou não criou esse esforço interior de desapegar deles, ele vai se tornar causa de tormento para você. Imagina você tá com muita sede e não consegue matar aquela sede. Você vai, eu quero matar essa sede, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Aquele bem que você está amando, que é a água, certo? Para matar essa sede. Esse bem, aos poucos, como ele é ausente na sua vida e essa ausência gera uma dor em você, ela sai de um certo desejo, tá? E começa a virar ódio. É assim que as pessoas vão pro inferno. Mas se você pratica isso aí que eu tô falando, e o advento é uma grande oportunidade para você começar. Mas se você pratica isso, tá? E você tem esse desejo, a probabilidade disso acontecer é bem menor. Porque você já vai estar acostumado. A sua alma ela vai perceber isso. Sabe por quê? Porque você tem desejos, são do seu corpo. Quando você faz um jejum desse, como eu falei, você vai perceber isso. Vai perceber que você tem um desejo que é do seu corpo, é a fome. Mas você tem desejo de comer que não está relacionado à fome. Às vezes você para assim, pô, eu queria comer um doce, queria comer um hambúrguer, não sei o que e tal, né? É um desejo próprio da alma. Pode ser, mas também pode ser do seu corpo. Você sabe? Seu corpo está precisando de açúcar, ele está pedindo o açúcar na forma de um doce? Você não sabe. Você não sabe diferenciar o que é desejo do corpo e o que é desejo da alma. Entendeu? Você começa a aprender isso quando você começa a botar o seu corpo em prova. Por isso que os santos sempre passam. A via cética é o primeiro lugar, é o primeiro caminho. Então por isso os santos sempre dão esses ideais iniciais. Entende? Então, é mais ou menos isso. E uma coisa muito importante é você sempre meditar nos mistérios do advento. Todos aqueles primeiros mistérios do texto, né?
da vinda de Jesus, o anúncio do anjo, a visita à casa de Isabel, o nascimento de Jesus, né? Enfim, toda essa gênese, né, que tem na escritura, é bom dar uma refletida, dar uma meditada. Tem canções, eu postei esses dias uma canção, eu vou postar ela em português, mas eu postei ela em ucraniano, uma canção oriental, né, da igreja ucraniana que está em unidade com a igreja de Roma, muito bonito. Tem outras canções também mais tradicionais, católicas, tá? Dá uma olhada nessas coisas, escuta, entendeu? Vai gerando essa centelha divina no seu coração. Mas sem um esforço pessoal próprio, que é o que eu falei, oração, jejum, esmola, nada vai adiantar. Não adianta achar que tudo vai cair do céu. Porque o que acontece é que o sujeito ele não faz essas coisas, e eu sei que não faz porque vocês ficam lá o tempo todo procurando subterfúgios para não fazer. Ah, mas eu posso substituir isso por aquilo, ou isso não sei o que lá, não sei das quantas. Ah, mas eu tenho alguma doença assim. Velho, quando você quer uma coisa, você vai, não importa o que você tem na frente. Ah, eu tô doente. Vai no seu médico e pergunta, como é que eu posso fazer isso? Eu quero fazer, seu meu médico vai achar ruim. Não, filho, é sua religião, é sua prática religiosa, não se envergonhe disso, entendeu? Vá lá e pergunte para ele, como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer isso, né? Da melhor forma, né? Procura um padre, procura um diretor espiritual, vai atrás, entendeu? Vai atrás, não fica só dependendo que a resposta caia do céu, que ela não vai cair, entendeu? Né? Então é isso que você tem que pensar. Essa é o primeiro ponto. Então, o advento vem para nos lembrar disso. Jesus esteve presente na história. E eu preciso fazer o presente na minha vida. E eu preciso deixar a vida religiosa chucra, né, a vida religiosa desleixada de lado e começar conscientemente a inserir práticas que vão me melhorar como pessoa, que vão me tornar alguém mais piedoso e que com a graça de Deus eu vou me tornar alguém melhor na sua cidade de Deus. Então, meus caros, que todos tenham um bom advento, que esse vídeo possa ajudar vocês a clarear um pouco essas coisas, tá? E é isso aí. Vamos lá. Deus abençoe todos nós. Abração. Fique com Deus.